Olá, sou Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte. Nós estamos aqui com o prosseguimento do estudo do livro O Principiante Espírita, de Allan Kardec. Nos episódios anteriores, a gente falou um pouquinho sobre misticismo, sobre as contradições, sobre identidade dos espíritos, sobre charlatanismo, dessa problemática toda aí, né? Que envolve a prática da mediunidade por conta de que somos espíritos imperfeitos, lidando o tempo todo com espíritos imperfeitos. Então é de se esperar que a imperfeição ela aconteça, ela prevaleça, os contratempos vêm junto com a imperfeição. Mas isso não significa que o trabalho necessite ser interrompido ou minimizada a sua importância por conta disso. Muito pelo contrário. Tudo isso nos serve de lições, de aprendizado. Então, a mediunidade com Jesus, a mediunidade disciplinada, direcionada para o bem, ela requer, sim, requer disciplina, estudo, dedicação, aplicação. E é o que a gente está fazendo aqui, procurando se informar, procurando esclarecer, e apresentando as considerações do mestre de Lyon, Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, acerca dessa temática toda, e esse livro mostra isso de uma forma muito clara, muito cristalina, muito simples. Hoje nós vamos falar sobre consequências do Espiritismo. E aí vem o primeiro comentário para levar à reflexão. Ante a incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, perguntar-se-á: então, para que serve o estudo do Espiritismo? Porque nos episódios anteriores a gente falou justamente isso, de se ter muita calma, muita tranquilidade, muito discernimento no momento em que recebemos uma comunicação dos Espíritos para entendermos se realmente é uma comunicação bem intencionada, se os princípios que estão sendo colocados ali são princípios coerentes. Então, diante dessa dúvida toda, para que serve o estudo do Espiritismo? É uma pergunta, é um questionamento que é feito em forma de uma pergunta para ser esclarecida. E a resposta: para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo este formado pelas almas dos que viveram, daí decorre a prova da existência da alma e da sobrevivência ao corpo. Manifestam as almas do mesmo passo, alegria ou sofrimentos, conforme a maneira por que viveram a vida terrena. Daí a prova das penas e recompensas futuras. Quando elas nos descrevem o seu estado ou a sua situação, almas ou espíritos corrigem as falsas ideias que faziam da vida futura e, sobretudo, da natureza e da duração de suas penas. Assim, a vida futura passa de vaga teoria insegura a um fato adquirido e positivo. Desperta a necessidade de trabalhar o mais possível na existência presente, tão breve, em favor da existência futura que é infinita. Então, para que serve tem a manifestação dos espíritos, então? Com que objetivo? O objetivo principal é justamente esse, nos mostrar que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, que continuamos vivos e que levamos para o outro lado, esse outro lado bem entre aspas, todas as características que temos aqui. Qualidades, defeitos, manias, crenças, impertinências, conceitos, valores.
aquilo que a gente traz aqui, que a gente alimenta aqui no nosso dia a dia, vai conosco. Fica apenas o corpo. Mas aquilo que nós somos, nós levamos. Admitamos que um rapaz de 20 anos adquirisse a certeza que iria morrer aos 25 anos. Que é o que faria nesse lapso de 5 anos que lhe restam? Trabalharia para o futuro? Certo que não. Procuraria gozar o mais possível esses 5 anos, pois acreditaria que fosse mais uma tolice sujeitar-se sem proveito a fadigas e privações. Entretanto, se tiver a certeza de viver até os 80 anos, outro será o seu procedimento, porque compreenderá que necessita sacrificar alguns instantes do repouso atual a fim de assegurar o repouso futuro durante longos anos. Dá-se o mesmo com os que têm certeza da vida futura. A dúvida sobre esse ponto conduz naturalmente a sacrificar tudo aos gozos da vida presente e, consequentemente, a ligar demasiada importância aos bens materiais. A importância atribuída a estes excita a cobiça, a inveja, o ciúme daqueles que têm pouco contra os que têm muito. Da cobiça ao desejo de adquirir a qualquer preço aquilo que o vizinho possui, vai apenas um passo. Daí os ódios, as disputas, os processos e as guerras, e todos os males gerados pelo egoísmo. Quando se tem certeza de que a vida não começa com o berço e não termina com o túmulo, quando se tem certeza de que somos espíritos eternos, espíritos imortais, em experiências sucessivas na matéria com o objetivo de aprender, quando se tem essa certeza, a gente começa a enxergar a nossa vida dentro de outro foco, com outra lente, com a lente da imortalidade. Então, a presente experiência na carne, com esses poucas dezenas de anos para nós, a gente entende que é apenas um pequeno capítulo daquilo que é a nossa vida, e a vida é a soma das sucessivas encarnações, todas elas. Quando a gente começa a entender isso, a gente já começa a agir hoje pensando no amanhã. Mas não é simplesmente no amanhã na carne, preocupados com as questões de ordem material. A gente começa a se preocupar com o amanhã da nossa essência espiritual. E o amanhã da nossa essência espiritual está construído no hoje. O nosso amanhã é o reflexo do hoje. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a nos preocupar mais com o hoje, com as nossas atitudes no hoje, com aquilo que nós fazemos, pensamos, projetamos, com aquilo que nós almejamos, com aquilo que nós plasmamos, porque sabemos que tudo isso trará para nós consequências no futuro. Então, se eu vivo hoje uma situação com a qual eu não estou satisfeito, se eu entendo que hoje eu estou sofrendo muito na matéria, se eu entendo que estou passando por situações que não são confortáveis, eu preciso me lembrar que se eu continuar agindo da mesma forma que eu agi antes, o futuro também será desconfortável. Se o hoje não está bom, é porque eu construí no ontem um hoje menos confortável. Se eu quero um amanhã mais confortável, eu preciso melhorar a minha postura no hoje. Essa visão de espírito imortal, essa visão de que a minha vida é a soma de todas as minhas experiências na carne, de todas as encarnações, com certeza contribuirá para a minha consciência de que preciso me submeter a uma reforma íntima e ser melhor. Amanhã, ser melhor do que hoje. Depois da manhã, ser melhor do que amanhã. E assim por diante. Melhorando a cada dia, dando um passo de cada vez.
E como é que a gente sabe? Como que a gente tem a certeza? É porque justamente os espíritos que já foram, que já retornaram à pátria espiritual, eles vêm e nos contam tudo isso. Então, qual a importância da manifestação dos espíritos? A principal delas é justamente essa. Mostrar que a vida continua e que as coisas lá do outro lado, o outro lado sempre entre aspas, elas são exatamente como são aqui. Reflexo do hoje aqui. Está gostando dessas lições? Está gostando dessas abordagens? Acompanhe aqui no nosso canal. Compartilhe, forme aos amigos, inscreva-se no nosso canal, dá um like aí para nós, estará nos ajudando a avançar com esse estudo. Obrigado e até a próxima.